Isso categoriza o teste de QI como algo que não é científico. O pessoal acha que ciência tem que dar... Eu fiz um vídeo sobre isso. O quê? Eu fiz um vídeo exatamente sobre um react, inclusive de uma psicólogo, que foi falar sobre isso aí. Eu fiz um react, tem um vídeo desse lá no Instagram. O pessoal acha que ciência tem que dar resultados exatos. Quem fala isso não sabe o que é ciência. Ah, porque o teste de QI é pseudociência. É muito burro quem fala isso. É uma ciência em evolução, como tantas outras foram ciências em evolução. Você pegava os dados por Isaac Newton, quando a gente pegou para escalas muito maiores de velocidade, eles não davam resultados precisos. Então não valia nada o que Isaac Newton fez. Entendeu? Então é algo em evolução. E isso tanto tem resultado, o QI tanto tem resultado, que quando foi na guerra, se não me engano, do Vietnã, que precisava de muitos soldados, e tinha um problema lá nos Estados Unidos, pessoal, todo mundo contra a guerra e tal, não sei o quê, faltava soldados, para ter soldados eles baixaram a exigência de QI. Isso deu um problema absurdo de gente morrer por causa disso, entendeu? Então não é um resultado exato, obviamente, o QI, o teste de QI é um negócio em evolução, obviamente. As metodologias para comparativo mundial, elas são bastante questionadas, porque se você faz um teste de QI para a cultura A e faz para a cultura B, tem que ser adaptado, entendeu? Então tem várias coisas, só que as pessoas acham que isso categoriza o teste de QI como algo que não é científico, entendeu? Aí é legal, então não existe ninguém, você tá me dizendo que existe ninguém no mundo com QI abaixo de 80. Então sei lá que mundo que ela vive, não tá andando por aqui, né? O que eu ia te falar, não é que não existe ninguém, é que é impossível, entendeu? Do ser humano ter esse QI, Sério. justamente porque a própria questão da condição, do que é QI, tipo, a cognição em específico, o fato de você conseguir interagir com o ambiente, de você sentir temperaturas, alteração do espaço, essas coisas que a gente tem dos sentidos, que são muitos, é impossível de você ter um QI 83. Não, mas é que ela não entendeu. É porque talvez ela tenha pego a parte do comparativo que eu fiz foi uma provocação. A média do QI, segundo ela, inclusive, tá por volta de 95, por aí. Então se a média tá 95, então aí também não tem ninguém abaixo de 80? Porque ela se refuta por si só, não, né? Abaixo de 80 não. Meu Deus, gente. Então você tava dizendo que você pega o cara que tá na média. As pessoas mais burras, então, que existem no país, elas estão bem próximas, porque não tem ninguém abaixo de 80, então ela tem 81, sim, e ele tá perto da média. Sim, é que tem mais pessoas, então, tá tem mais pessoas nessa... Então tá Aonde ótimo. você tem mais pessoas? Na média. A pessoa se refutou, eu concordo, Tem mas mais você pessoas tem na uma média. gaussiana, que vai da média até lá embaixo. Então, aí você tem uma parte bem pequena que tá abaixo disso, Sim. e uma parte muito pequena também que tá acima disso. Sim, mas as pessoas que estão bem abaixo disso, ela é gaussiana, gente, pelo amor de Deus. Né? É uma curva gaussiana. Então você tem, lógico que a média é o que você tem, o valor que mais repete, né? Tá lá, você tem mais, só que aí você vai distribuindo. O cara que tem o QI 100, então o cara que tem QI 150 também não existe porque é pouco. Que é pouco provável. Não mas existe ninguém QI 150. Isso dá pra chegar. Então não é mais uma gaussiana, a distribuição de QI não é mais uma gaussiana. Pro lado de aumentar tem... Nossa, é que eu não vi esse QI, mas só pelo que você me falou, é uma das pessoas mais burras deste planeta. Não, ela tem um QI ela menor disse que que 80. esse estudo foi divulgado por um cara com histórico nazista. Isso, tem isso aí mesmo. E que ele fazia isso Tanto justamente que é questionável. pra subjugar, entendeu? Sim. Existe os outros países, as outras etnias então me e dá tudo mais. um outro resultado. Então tá bom. Qual é o estudo? Mas vamos voltar pro assunto. Mas bem estúpida essa mulher. Mas vamos voltar pro assunto. Então a gente não pode chamar o Lula de corrupto. Pode, se tiver advogado, você pode. Não, mas aí eu não posso falar... O que eu posso falar? Posso falar, ele foi condenado por, sei lá, ocupação de patrimônio, isso é fato. Não triplex... Não, ele foi condenado em 3 instâncias. Só que depois anularam. 3 instâncias, ele foi 9 juízes, condenado. não sei o que Isso lá. é fato. Você tem que Eu também contar a não história é inteira Marvel, e dizer né? Não que ele posso- foi descondenado. E ele também não foi descondenado. Foi anulado o processo. Foi anulado o processo. Nem descondenado ele foi. Na verdade é o seguinte, podem até implicar com você por falar que foi condenado, porque o processo foi anulado. Então, tecnicamente, o processo não existiu. Gente, assim, eu tenho 30 anos de profissão, eu sei do que eu tô falando que não é mais possível. Então, aqui, do ponto de vista... Entendo o que você falou, perfeito. Do ponto de Porque vista, o mas do ponto de vista é o seguinte- físico, não faz sentido. Não, mas se implicarem com você... Sim, concordo. Mas nenhum Eu juiz disse que ele era inocente. Isso eu posso falar? Até, como é que você sabe o que todos os juízes do Porque Brasil todos eles falaram? foram lá e condenaram ele. Não, todos... então todos que participaram do julgamento. Não foram todos. Teve divergência. Pequena, ele foi ampla maioria, não foi apertado. Mas assim, Maria. essa que é a grande questão. Hoje, qualquer coisa que você falar do governo ou de alguém próximo ao governo, vão ler nas entrelinhas, vão torcer o que você disse até poder obter alguma condenação.
É isso. Então o Sestaro tá certo. Pronto. Ponto final. Mas é óbvio, ainda É o óbvio que o Sestaro advogado tá falar certo. ao vivo Ele pra só não você. deveria falar essas coisas do Flávio, que, né, de rachadinha, não sei o quê, porque também faz parte do... Ele disse que o Flávio foi acusado de rachadinha e tem o processo mesmo. Dele e do Carlos. Isso é um fato. do Queiroz lá, né? O processo tá aí ainda. Não, eu sei. Do Carlos sem o novo. Então, assim, Do eu Queiroz. tô falando tecnicamente. Aham. Ele pode falar de processos que existem e não pode falar de processos que não existem. É isso. Se o processo deixou de existir por uma injustiça, por um acerto, por um arreglo, é outros 500. Ele não tem como interferir naquilo. E assim, um advogado fazer isso com ele, fazer essa pergunta, ele sabe bem o que ele tá Claro. fazendo. Ele fez sabendo que ou o cara... É o seguinte, ou eu tenho o meu corte pra ir pra cima do cara e pra acabar com a vida do cara, ou ele vai acabar com a vida dele num tribunal. O cara fez isso, não é legal, eu não considero moralmente correto. E peço a todos que olhem os clientes desse advogado. Ele tirou o pessoal do 8 de janeiro da cadeia ou os clientes dele estão presos, mas ele tem o corte dele gritando com o Xandão? Vejam, não sou eu que vou responder. Ninguém que tirou cliente desse atual estado que nós vivemos da cadeia, você vai ver com corte gritando com o juiz. Ninguém. E tem vários advogados que tiraram, tá? É? Vários. Só que você não sabe nem o nome do cara. Pô, mas quando o cara tô perguntando, tá? Quando o cara começa a gritar com o juiz que tá julgando o causa, me dá a intenção que ele já não tem intenção de tirar a pessoa, né? E a OAB tá fazendo o quê? Que vê dar showzinho com o juiz, vê o cliente continuar preso em condições absolutamente injustas e tá quieta. Então, assim, é todo um sistema falho e pessoas que falam... Porque, assim, Léo, muitas pessoas falam assim, não, porque tem muitas pessoas que prometeram lutar contra o sistema, você vai fazer isso? Eu nunca vou prometer lutar contra o sistema, porque eu não trato ninguém como idiota. Quando o que eu falo, o que o Léo fala também é o seguinte, nós vamos entrar no sistema para fazer o sistema funcionar a favor das pessoas. Isso é possível. Até Você porque não dá pra viver sem sistema. Algum sistema Um tem que existir, sistema e você tem quer que que ele existir. seja justo, honesto, Exato. como é em outros lugares. Quando a gente vê a pessoa que vem com essa de subverter o sistema, quando você olha, tem todo um sistema que funciona. Entendeu? Tipo, quando você vai ver o resultado, os réus do 8 de janeiro estão lá. Queria fazer o quê? O Sestaro perdeu o podcast dele? É isso que queria? Ou queria só o corte para gerar essa onda de acusações infundadas, horrorosas, assassinato de reputação? Esse mesmo grupo tá fazendo isso comigo há 7 anos. Porque o Não. Monark falou uma coisa errada, perdeu o podcast, É. monetização, por uma coisa errada que ele Sim. falou. Mas vamos lá. A gente sabe que o Sestaro não é petista. Óbvio que não. Óbvio que não. A gente sabe que ele não é. O que a gente sabe sobre ele é que é exatamente isso. Pô, o cara foi missionário, o cara é pai, o cara, ele é um comunicador, né? Ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá batendo papo com as pessoas, tá conversando com as pessoas. E, acima de tudo, né? Por ele estar na internet e ele é um cara comum, ele tem, obviamente, menos meios de se defender. Exatamente. Do que um cara que, além de tudo, além de ser advogado, ainda é candidato e provavelmente vai ser eleito, porque eu acho que ele vai ser eleito lá pelo estado de Curitiba. Inclusive ele e o Deltan, né? Deltan tá pra senador e ele tá pra deputado. Então não concordo com isso, entendeu? Só que a internet não entende assim, entendeu? A internet pega... Você acha que o Lula é presidente por quê? Porque a internet gosta de gente que age assim, em vez de cortar a asa. O que deviam ter feito é colocado ele no lugar. Isso aqui que você fez não é certo, não gostamos. Você não é o defensor da liberdade, então defenda a liberdade, vai lá e pede desculpa pro cara. Se as pessoas no Brasil tivessem a decência de fazer isso, se os fãs desse advogado tivessem a decência de falar, olha, eu gosto de você, mas isso que você fez com o Sestaro não é legal. Tudo bem. Se os fãs dele fizessem isso, Uhum. ele não faria mais isso. Ele tem todo o incentivo social para continuar fazendo coisas que ele não deveria fazer porque não são decentes. Mas, Por que o Lula é presidente? Porque as pessoas dão incentivo para quem age de uma forma que não é moral, que não é decente.